Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Conta Pra Mim. Que bom ter você aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, hein? Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Wagner Oliveira. Eu atuo aqui na Conta como especialista em educação corporativa. E nós estamos aqui hoje, direto dos estúdios da Conta aqui em Florianópolis, para a gente conversar sobre um assunto muito interessante. Então, fica com a gente, porque nós vamos falar sobre um assunto que te interessa demais, principalmente quando a gente fala em planejamento financeiro e sucessório. Eu estou falando sobre o ITCMD. Gente, eu tenho que ler aqui porque muita gente tem dúvidas, inclusive, dessa sigla, né? O que significa ITCMD? Vamos lá. Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Esse assunto, inclusive, tem ganhado a mídia. É um assunto super importante para você que é investidor, para você que está pensando no seu planejamento sucessório. Isso é importante, o olhar para o futuro e como essa tributação funciona. E também a relação do ITCMD, sabe com o quê? Com previdência privada. Como é que essas coisas se relacionam? Como é que funciona isso no universo da previdência privada? Claro, gente, eu não estou aqui sozinho para falar sobre esse assunto. Desta vez, eu convidei aqui dois especialistas. Olha, se eu fosse ler o currículo todo deles aqui, daria um trabalho, seria gigantesco. E eu estou bem feliz de receber essas duas pessoas queridas aqui no nosso estúdio, começando pela doutora Gabriela Cordeiro, advogada, head da área de planejamento patrimonial da Soma desde 2017. Manja tudo sobre TCMD e muito mais. Vai dar uma aula aqui para nós, gente. Doutora Gabriela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar falando um pouco sobre TCMD, né? É um assunto que interessa muito. Verdade. Né? Então, é um assunto que a gente vai conversar bastante, vai, acho que sanar boa parte das dúvidas do pessoal e vai ser bem legal a conversa. Eu não tenho dúvidas e eu já separei um montão de perguntas aqui para você, tá? Tá preparada, hein? Estou preparada. Claro que pode tá, mandar, né? pode mandar. Separei um monte aqui. E separei várias para você também, viu, doutor Felipe? Estamos aqui também com o doutor Felipe, especialista em Direito Previdenciário. Doutor Felipe, ele é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, assessor de assuntos jurídicos aqui da Conta Previdência já há um longo tempo, né? Parceiraço nosso. Doutor Felipe, obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a agenda de vocês é super concorrida. Obrigado, viu, doutor Felipe? Não, eu também estou muito feliz de retornar. É sempre um prazer estar aqui nessa casa, né? E tenho certeza que é um assunto de suma importância, né? Verdade. Ainda que da parte que me cabe aqui falar mais sobre a previdência privada, mas de forma geral, querendo ou não, uma das certezas da vida é a morte. Verdade. Né? Então, assim, em algum momento, né, o cidadão comum vai se deparar com esse imposto aqui, objeto da nossa pauta, então tenho certeza que a tarde aqui vai ser muito produtiva. Interessante isso, né? Porque toda família, em algum momento, vai ter que lidar com esse assunto, né? Vai. Não tem como fugir, né? É uma das certezas da vida, né? Pois é. Por enquanto a gente não conseguiu descobrir a imortalidade ainda, né? Então em algum momento isso vai acontecer. É verdade. Então, é importante que você, que está aqui nos acompanhando nesse canal, fica aqui com a gente, porque, olha, tem um conteúdo precioso aqui para você. E aproveito, né, já para dizer, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa aí o seu like, né? Ative aí as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Vamos lá para a primeira pergunta. Quero ouvir aqui a doutora Gabriela nessa primeira pergunta. Muito se fala sobre ITCMD, acho que é uma boa oportunidade para esclarecer de fato o que é esse imposto, né? Muito se fala sobre essa sigla por aí e as pessoas têm muitas dúvidas mesmo. ITCMD, como é que incide, sobre o que incide, como é que nasceu isso? Então, acho que é uma boa oportunidade nessa primeira pergunta. E é interessante que o ITCMD gerou uma arrecadação de 916 milhões de reais em 2023. Gente, só aqui no estado de Santa Catarina. É muita grana. Então, eu gostaria de te ouvir, doutora Gabriela, primeiro falando um pouco sobre, de forma geral, sobre o ITCMD. Sim. E para investidores, planejadores financeiros, né? Qual é a importância
do ITCMD, de entender sobre isso e como é que esse tributo impacta nesse planejamento financeiro. Perfeito. O ITCMD, né, ele é um imposto sobre transmissões não onerosas, né? Então, sobre Uhum. causa-morte, inventário, herança e doações, né? Também a gente vai falar um pouco também de ITCMD quando a gente está falando de divórcio e tem uma partilha desigual, isso é importante também. Ele também entra ali, né? Também entra ali. Então, o ITCMD, ele é um imposto estadual, de competência estadual, isso também é bastante importante. Então, cada estado tem a sua própria lei de ITCMD, né? Então, cada estado vai ter um regramento, uma forma de cobrança. E o ITCMD, ele é sempre cobrado quando a gente vai fazer essa transmissão. Então, a gente está fazendo uma transmissão gratuita. Então, Uhum. né, a doação é uma transmissão gratuita. Uhum. A herança é uma transmissão gratuita. Então, sobre o valor do bem, a gente vai cobrar esse imposto. Tá? Então, Joia. o fato gerador do imposto, né, que a gente chama, é a transmissão gratuita. Uhum. A base de cálculo do imposto é o valor do bem, Perfeito. né? E a alíquota vai depender do estado em que está a pessoa, ou o falecido, ou o doador. Tenho regras diferentes, portanto, que variam de estado para estado. Exatamente. Então, a importância do ITCMD, né, quando tu perguntas, a gente tem que entender que o ITCMD, ele sempre vem num momento de fragilidade, na maioria das vezes, né? As pessoas não costumam fazer tantas doações em vida, né? Não É é algo verdade. comum. E o ITCMD vem em momentos de fragilidade. Então, é um momento de inventário, né? A família já está um pouco mais fragilizada. Uhum. Muitas vezes, né, tá vivendo um momento inesperado, um evento inesperado. Não esperava viver aquilo. Então, você vai ter a cobrança para acessar aquele patrimônio, né? Aquele dinheiro. Então, você conhecer o ITCMD, qual é o funcionamento dele, como é que ele se aplica, quanto vai custar no final do dia, é super importante, né? Para que você não tome sustos nesses momentos inesperados. E que possa se planejar, né, doutora? Esse é o principal. Para não chegar lá na frente de surpresa, meu Deus, eu tenho que pagar isso aqui, de onde eu vou tirar o dinheiro? Isso, aí é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, as pessoas vão, ao viver o inventário, as pessoas começam a saber o que custa caro. Uhum. Tem o advogado para fazer o inventário, tem o imposto para o inventário, tem as custas ou judiciais ou cartorárias para Exato. pagar. Então, é um volume de despesas que você vai ter, Uhum. que se você não está preparado, tu tomas um susto mesmo, né? Então, essa é a importância de conhecer o imposto. E como tu falaste, Perfeito. é um imposto com uma arrecadação muito interessante, Uhum. Uhum. né? A gente está falando... É muita grana, né? Porque eu fiquei aqui, eu até fui conferir assim a cifra e tal. Falei, nossa, é tudo isso aqui mesmo, só em Santa Catarina. Imagina se somar todos os estados. Meu Deus, né? Então, a gente tem um impacto interessante, né, para os estados. Tem o olhar dos fiscais importante, né, hoje sobre o ITCMD. Então, estar planejado, estar preparado para esse imposto é super importante. Então, acho que nessa nossa conversa a gente já vai ter vários esclarecimentos que vai deixar as pessoas preparadas, né, e saberem o que fazer e começar a se planejar mesmo, né? Muito bom. Que algumas ferramentas simples a gente consegue ou evitar o ITCMD, Uhum. ou pelo menos estar preparado para pagar. Exatamente. E aí a doutora comentou, né, que é sobre, ele é calculado sobre o valor dos bens, né? E aí soma tudo, né, doutora? Soma tudo. Soma tudo, aplica alíquota. Aqui em Santa Catarina, a gente tem uma alíquota de até 8%, Uhum. né? Para herdeiro direto é 7%, mas é até 8% a alíquota. Então, você vai aplicar sobre o teu patrimônio todo, né? Então, faleceu, aplicou sobre o todo. E a Uhum. gente está falando de valor de mercado. Então, se for um imóvel, é o valor de mercado do imóvel, né? A gente não está falando do valor que está lá no Não é o imposto de valor, renda. não é o valor venal. Não é o valor, não é o valor do carnê do IPTU, né? Não é esse valor, não é esse valor, né? Olha, isso É é sobre o valor de mercado, que interessante. ainda também é algo que cada vez mais os fiscais estão atentos. A Secretaria da Fazenda tem avaliadores de imóveis hoje. Ah, é? Eles têm avaliadores, então as avaliações estão bem mais precisas, né, dos bens. Quando a gente está falando de dinheiro é fácil, né? É bem mais simples da gente Aham. saber qual que é o valor que vai pagar, mas a gente precisa olhar o patrimônio como um todo, né? Tudo que a gente tem
quando a gente vai pensar em ITCMD. E como head lá da área, né? Aliás, um abraço aqui para a Soma, viu? A Soma liberou aqui a doutora Gabriela para estar aqui com a gente. Obrigado, viu, Soma? Soma é parceira da Quanta já há mais de uma década, né? Há 19 anos, né? Só 19. Só 19 anos. Esse ano já vão completar 20 anos de parceria. Obrigado, viu, Soma? Super parceira. E como head da área, eu imagino que diariamente, né? Diariamente vocês fazem esse trabalho ajudando os investidores a justamente se atentar quanto a isso, né? Devem ter inúmeros cases ali. Sim, sim. A gente sempre se preocupa olhar o todo, Uhum. né? Que é uma preocupação, assim, grande nossa. Então, ver tudo que a pessoa tem, como é que ela quer organizar isso para o futuro, o que ela quer fazer para os herdeiros dela, né? Então, deixar tudo muito preparado, né? Ainda que não seja o momento do falecimento, a pessoa não seja muito mais velha, mas quanto mais a gente organiza isso ao longo da vida, né? Com o tempo, a gente consegue economizar dinheiro e proteger os próprios herdeiros nesse momento de fraqueza mesmo, né? Exato. Um momento de luto é difícil, né? E a gente precisa ter uma tranquilidade para falar disso, né? Mas é um momento difícil. Quanto mais organizado você tiver, quanto mais planejado você tiver e souber os passos, exatamente, mais fácil é passar por esse processo, né? Então, que bacana, parabéns, né, pelo trabalho que vocês fazem, a gente obrigada. conhece, muito bom, um trabalho super essencial que também envolve educação, né? Sim. Educação. Muito bom. E o ITCMD ele foi bastante debatido, né, gente, durante aí a reforma tributária, ainda hoje está ganhando a mídia, e aí eu quero ouvir aqui do Dr. Felipe, né, o que o investidor precisa saber sobre essas mudanças, né? Houve alteração na forma como é calculado o imposto, as suas alíquotas? Queria te ouvir um pouco, doutor Felipe. Bom, sim, o ITCMD está na pauta, né? Ele esteve muito forte na pauta no final do ano passado, né? A gente teve uma emenda constitucional, e aí até pegando um gancho aqui da doutora Gabriela, sim, o ITCMD ele é um imposto estadual, né? Mas quem fixa a competência para ser do Estado é a União, né? E isso é feito através da própria Constituição Federal. Por isso que até muitas pessoas estranharam o fato, né? Mas por que estão tratando do ITCMD numa emenda constitucional? Por isso, porque de certa forma é lá que você fixa a competência, coloca certas regras gerais, e aí isso declina uma competência estadual para ir entrar nos pormenores, né? De questões de alíquota e tudo mais, né? Tem estado, salvo engano, né, doutor Gabriela, tem estado que cobra alíquotas diferentes quando é causa-morte e quando é doações, por exemplo. Tem estados que a alíquota é a mesma, né? Então, enfim... São muitas particularidades, né, doutor? São muitas particularidades. E aí, claro, que essas particularidades, esses pormenores, vai estar no âmbito do Estado, né? Mas no âmbito federal, que eu acho que aqui caberia a gente começar, né, essa parte do diálogo em relação a isso, a gente teve a emenda constitucional 132, se não me falha a memória, final do dezembro de 20 de dezembro, acho que 20, 21 de dezembro do ano passado. Aprovado no ano novo. Então, presentinho de ano novo, gente? Não, mas assim, ó, a doutora tocou num assunto, até se me permite, prometo não fugir da pauta, porque ele é pertinente. Porque, assim, geralmente essas questões sensíveis, imposto, uma reforma ou outra que vai dar digamos assim, que são impopulares. Essa é a palavra que eu queria usar. Geralmente, medidas impopulares, elas são votadas na calada da noite, que a gente costuma dizer. Então, assim, enquanto o brasileiro está lá atento à ceia de Natal, o que ele vai fazer na ceia do Ano Novo, o Réveillon e festa, então, colocou que claro que a gente está brincando e rindo, mas isso é a pura verdade, não é de hoje, desde que Brasil é Brasil, é assim que, né, esse tipo de pauta impopular ela é votada, né? Então, sim, tivemos um apagar das luzes do ano de 23, essa emenda constitucional, que trouxe, dentre outras coisas, ela abordou a questão do ITCMD. Eu vou me ater aqui a duas, né? E acredito que daí a doutora vai conseguir, inclusive, adentrar nos pormenores estaduais. Né, que justamente em razão do escopo de trabalho que ela brilhantemente executa, ela vai ter até mais competência para falar do que eu. Do ponto de vista geral, chamou atenção,
ao menos nessa emenda constitucional 132, lembrando que, como você bem colocou, né, Wagner, o assunto está em voga, ele está vivo. Está quente. Ele está quente, então assim, não é a questão do ITCMD não é um assunto finalizado em termos de reforma tributária, né, e eu acredito que a gente vai, no decorrer do nosso papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas daquilo que já está posto, né, então aquilo que já foi decidido através dessa emenda constitucional. Ela trouxe, por exemplo, que chamou a atenção, a obrigatoriedade do ITCMD ser progressivo. Até então era uma faculdade. Agora, né? É obrigatório. Agora é obrigatório de ser progressivo. Né? Entendi. Então, é uma questão da palavra usada. Então, antes você tinha no texto do ITCMD que ele poderia ser progressivo, e agora, se você pegar lá o texto que passou na emenda constitucional 132, diz que ele será progressivo. Faz uma diferença tremenda. Né? Outra coisa que me chamou a atenção quando eu li o texto da emenda constitucional, a doutora, de repente, pode depois cooperar em relação a isso, com relação ao domicílio de bens móveis. Então, o que acontece? Antes, o brasileiro ele é criativo, né? Bastante. E a gente costuma brincar que o advogado brasileiro é mais criativo ainda, né? Matéria na faculdade. Então, o que acontece, né? Para bens móveis, né? Aqui a gente está falando do quê? Por exemplo, dinheiro, investimento, né? Dinheiro, bens móveis, né? Antes, o domicílio, para cobrar o ITCMD, era o domicílio onde estava tramitando o inventário. Então, a pessoa, às vezes, opa, peraí que eu acho que eu vou abrir o inventário lá, só um exemplo, né? Hipotético, vou abrir o inventário lá no Paraná, porque lá a alíquota é menor. Né? Então, acontecia muito isso, né? Querendo ou não estava errado, do ponto de vista legal, você estava dentro da legalidade. Eu não estou descumprindo. Não está descumprindo nada, né? É aquela famosa diferença de legal e moral, né? Digamos assim. Então, assim, ok, é legal. Né? Mas agora, né, o fisco, atento, né, a essas manobras, né? Ele trouxe uma importante alteração no texto. Então, agora ele coloca, por exemplo, para bens móveis, é o domicílio do decujus. Olha só. É o domicílio do decujus. Para doações, é o domicílio onde está o doador. Então, você não tem mais essa faculdade, digamos assim, de escolher o domicílio onde você vai, com base no valor, como a doutora brilhantemente colocou, por ser um imposto estadual. Sim, existem mudanças de alíquota entre os estados, né? Mas agora você não consegue mais fazer essa escolha quando se tratar de bens móveis. Né? Então, houve essa mudança expressa lá na emenda constitucional 132. Interessante. E aí, dentre outras desdobramentos da emenda constitucional, adentrando já na competência dos estados, daí passa a palavra aqui para a doutora Gabriela, para ela nos trazer aqui quais foram as principais mudanças, digamos assim. São esclarecimentos importantes para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Claro. Quando a gente está olhando a lei do ITCMD em Santa Catarina, né, a gente não vê grandes mudanças com a reforma, né? Por quê? Porque em Santa Catarina a gente já tinha um imposto progressivo. Né? Então, a gente já cobrava uma alíquota progressiva. Então, dependendo do valor da doação, você cobrava 1%, 2%, 3%. Podendo chegar a 8%. Né? Então, a gente já tinha essa progressividade que foi agora tornada obrigatória. Obrigatório. Né? Para todos os estados. Então, isso é uma grande diferença, mas que não tem grandes impactos em Santa Catarina. Né? Então, isso é um ponto bastante relevante, né? E a gente já está também no teto constitucional, né? Que muito se fala do aumento do ITCMD, mas para aumentar a alíquota do ITCMD para mais de 8%, a gente precisa também ter uma mudança de Constituição, né? Não é só os estados eles não podem vir e falar que querem cobrar 20%, 30%. Então, isso é um ponto bastante relevante, né? Mas quando a gente vai para outros estados, né? A gente comentou aqui Paraná. Paraná é 4%. Não tem progressividade. Então, a gente vai ter um movimento, provavelmente no Paraná, de aprovação de uma nova lei de TCMD, né? E que tenha essa progressividade.
Isso deve desenrolar ao longo de 2024? Tem algum prazo para isso? Não tem Para se prazo. adequar a... Não tem prazo, né? Isso é importante, sim, não teve uma previsão dizendo que os estados precisam nesse ano, Entendi. mas vamos lembrar de novo da arrecadação do ano passado, Uhum. aqui em Santa Catarina, né? Isso torna também uma pauta urgente, né? Para que a gente aprove uma legislação nova nos estados em que tem alíquota menor. Rio Grande do Sul, a gente está falando também de uma diferença. A gente tem imposto de doação de 4% e imposto sobre herança 6%. A gente já tem uma diferença, para vocês terem uma noção de que como de estado para estado muda essa forma de cobrança, né? Inclusive, hipóteses de isenção a gente tem diferente de estado para estado, né? Então, tudo isso precisa ser observado de acordo com o estado, hoje, né? Do de cujus e do doador, né? Então, a gente precisa observar também para poder entender como que vai ser a aplicação desse ITCMD, né? Então, a reforma, ela vem com uma mudança importante dessa progressividade e, como a gente já vai mudar a lei, provavelmente a gente sobe as alíquotas, né? Então, esses estados que não tinham o teto, provavelmente vão subir as alíquotas, né? A gente já, em São Paulo, eu tenho acompanhado bem de perto, a gente já tem um projeto de lei. Olha, né? Desde assim, de janeiro, a gente já tinha protocolado o projeto de lei. Ele está sendo discutido, já tem a progressividade, já tem os 8%, então é um movimento que os estados vão seguir. entendi. Né? Então, quanto antes as pessoas começarem a se planejar, principalmente nesses estados que têm a alíquota mais benéfica, melhor. E aí, isso já me faz pensar numa outra coisa aqui, justamente na importância do investidor, do brasileiro, enfim, pensar num aspecto chamado planejamento sucessório. Porque isso impacta diretamente no seu planejamento sucessório. Bem que é um assunto que muitos brasileiros não gostam assim, muito de falar, morte, depois a gente vê o que acontece e tal. Sim. Mas como a gente falou aqui num tom de brincadeira Sim. no início, mas não tem como você fugir, né? Então, a próxima pergunta é nesse sentido, né? Como é que isso influencia as decisões dos brasileiros em relação ao planejamento sucessório e que tipo de estratégia pode minimizar o impacto do ITCMD? Claro. O ITCMD, ele é cobrado lá, de novo, no inventário. Para você finalizar um inventário, você tem que pagar o ITCMD. E aí é um ponto importante. Se não pagar, não finaliza. Exatamente. Até se me permite, né, doutora, se você perguntar na rua, né, para a opinião popular, em relação a... O inventário tem essa fama, né? O inventário é caro. Demorado, chato. E geralmente não, nossa, fazer inventário é caro. Sim. Boa parte dessa fama que se criou no inventário, né, ela é fruto justamente Desse carinha aqui. desse carinha aqui. ITCMD. Do carinha, ele é um dos vilões, digamos assim, né, dentre outros, mas acho que ele até é o grande vilão, na minha visão, né? Ele é o grande vilão dessa fama que o inventário carrega. Porque né? ele morde uma parte considerável. Sim. Sim, claro, com certeza. Muitas vezes ele é um herdeiro. Ele é um herdeiro. Eu não tinha pensado sobre essa ótica, viu, doutor? Ele é mais um, né? O Estado é mais um herdeiro junto Mais um ali. herdeiro. Que coisa. E como é que o investidor, ou mesmo qualquer brasileiro, ainda que não seja um investidor, mas vai ter que lidar com esse assunto em algum momento, Sim. como é que ele, eu não vou dizer driblar, obviamente, mas como é que ele pode estrategicamente se planejar para esse impacto, né? Quais são as alternativas? Quando a gente fala de planejamento sucessório e quando a gente inicia um trabalho de planejamento sucessório, uma das primeiras coisas que a gente faz é mapear o patrimônio. Então, olhar o que a pessoa tem, né? O segundo ponto é entender o que ela quer fazer com aquele patrimônio, né? Então, tem muitas vezes que a gente fala de planejamento sucessório, mas que no meio do planejamento sucessório a gente tem uma antecipação de herança, né? Então, tem algum bem que você já passa para o seu herdeiro, né? Você já consegue distribuir algum tipo de recurso, né? Que tu já entrega para o teu herdeiro. Aí a gente está falando de uma doação,
né? Como ela é feita em vida, né? Então você já antecipa, não vai passar por inventário, você já resolve ali. Mas tem a tributação. Mas tem a tributação. Tributação. Resolve o problema, mas também tem que passar pelo ITCMD. Faz a declaração, passa pelo ITCMD e resolve. Mas muitas vezes, né, o que a gente vê, que é bastante comum, a gente caminha para um processo de inventário. Mas o que a gente faz nesse processo de inventário que pode trazer alguma segurança, né, para esse investidor, ou que pelo menos permite a ele se preparar para pagar esse imposto, né? Ou para dar um certo conforto para esse herdeiro, né, que vai receber esse patrimônio. Então, durante esse mapeamento, a gente começa a trabalhar com ferramentas diferentes, né, de planejamento sucessório, né? Então, muitas pessoas vão ouvir falar do próprio testamento. Vai fugir do imposto? Não vai. Mas conseguem ver o testamento como uma ferramenta, as holdings familiares. Eu já ia te perguntar, né? Eu ia perguntar para vocês sobre as holdings. Só se fala nisso, né? Só se fala nisso. As holdings familiares como ferramentas. E aí a gente vai poder trabalhar ou com doação, compra e venda de cotas. Lembrando que compra e venda de cotas não é fugir do ITCMD. Tu tem que ter lastro financeiro, tem que fazer venda de cotas mesmo. Mas não tem como fugir desse carinha, né? Mesmo com a holding, não tem como. Não tem como fugir. Se for para inventário, vai ter... Você está facilitando o processo, mas você não tem como fugir da tributação. Isso, exatamente. Aí a gente tem que observar que você está preparando o território para alguns tipos de bens que tu não vai conseguir fugir do ITCMD, né? Entendi. Que tu vai ter que fazer essa transmissão, vai ter que pagar o ITCMD, seja por vias de doação ou seja por vias de inventário. Mas a gente tem uma ferramenta importante, né? Eu vou deixar o Dr. Felipe explicar melhor, mas que é a Previdência, né? E que a gente evita o ITCMD. Exatamente. Mas cria uma segurança, né? É mais uma ferramenta, né? Mas é uma ferramenta de segurança. Perfeito. Adorei. Tô aprendendo um monte aqui, viu, gente? Vocês que estão acompanhando a gente, ó, vocês que estão aí acompanhando a gente, vocês viram aqui que o assunto é quente, muito importante, esclarecedor. Ó, então deixa aí o teu like se você está curtindo aqui esse episódio, tá? E aí, pegando um gancho, então, doutora, tu falou agora, poxa, como ele pode já se preparar em relação a isso? A palavra-chave aqui, na minha opinião, vejam se vocês concordam, é o planejamento, é se antecipar, é pensar com antecedência. Você vai ter que lidar com isso ali na frente, é facilitar as coisas lá no futuro. E uma das estratégias para não ter a incidência do ITCMD, uma das, é a previdência privada. E aí, se eu quero realmente ouvir o Dr. Felipe, por quê? Porque, Dr. Felipe, esse assunto ganhou a mídia recentemente, nós estamos gravando esse episódio no mês de junho de 2024, esse assunto ganhou a mídia e já teve um bocado de postagens aí nas redes sociais, jornais, enfim, sites, falando, meu Deus, o governo agora vai morder um pedacinho lá da Previdência Privada com ITCMD. Houve um recuo, me parece, da parte do governo, mas queria te ouvir, doutor Felipe, a relação Previdência Privada e ITCMD. ITCMD. Bom, muito bem ponderado, né? Realmente é um assunto que está em voga, né? Mas, se me permite, eu vou voltar um pouquinho. Lá na primeira fala da doutora Gabriela, quando ela, brilhantemente, ela trouxe ali a questão, né, de esclarecer se era um imposto estadual e tudo mais. Então, hoje, alguns estados têm na sua previsão legislativa do âmbito estadual a cobrança do ITCMD, por exemplo, na Previdência Privada. A gente tem estados da federação que possuem, né? Mas justamente por ser um assunto não padronizado no âmbito federal, né? É um assunto espinhoso e que não está complexo também, não né? está claro o que muito tem acontecido nesses estados. Uma judicialização gigantesca, né? E com uma parcela bem significativa de vitória pró-contribuinte. Então, o Estado tem, digamos assim, perdido essa queda de braço. Essa queda de braço, né? Nestes estados que têm a previsão da cobrança do ITCMD, né?
dentre eles, o principal, salvo engano, é Minas Gerais. Eu acho que é o maior dos que tem a previsão, acho que é Minas. E aí, onde é que eu quero chegar? Se não me falha a memória, uns 2 anos atrás, de repente, se a doutora sabe melhor essa data, ela me corrige, mas, salvo engano, uns 2 anos atrás, surgiu uma proposta de mudança de legislação estadual em Santa Catarina, e aí colocaram lá a previdência privada. No projeto, isso. Eu lembro bem porque meu telefone na mesma hora tocou, Eu imagino. era a Denise, né, a CEO aqui da primeira Quanta. ligação foi da... Sim, doutor Felipe, o que está acontecendo? Mas, enfim, prontamente, a OAB de Santa Catarina, eu não lembro exatamente qual foi o procedimento que ela usou, mas o fato é que ela conseguiu convencer e retirou dessa proposta de alteração o ITCMD da Previdência Privada. Mas para ver que o Estado já estava de olho. Mas o que acontece, por exemplo, e aí agora pegando o gancho do que tu falou, né? Tava na mídia, todo mundo falando sobre isso. É que a partir do momento que você, por exemplo, tem na reforma tributária a nível federal a autorização para cobrar sobre a previdência privada, aí a dúvida não existe mais. Né? Então, por exemplo, lá o contribuinte de Minas Gerais que até então vinha ganhando, não vai ganhar mais. Por que não? Porque aí você está mudando no âmbito federal. Ninguém está falando aqui de mudar a competência de cobrança, óbvio que ela é estadual, mas no âmbito federal você está padronizando dizendo assim, incide. Acabou. Entendi. Não se discute mais, né? E aí, sim, estava, né, nas entrelinhas, né, se falou que foi um equívoco, né? Mas o fato é que estava assim no texto final que subiu para o Congresso para iniciar, enfim, a votação. Estava a cobrança, né, do ITCMD sobre a previdência privada. Como não estamos, né, doutor Gabriel, não estamos naqueles períodos de festa, não é carnaval, não é Natal, não é Réveillon, então meio do ano. O povo está bem atento, ele nunca está, mas ele está um pouco mais atento ao que está acontecendo, e é uma medida impopular, por óbvio, né? E claro que Felipe, vamos só fazer um parênteses, né? O que saiu foi o texto, o rascunho. Não foi uma publicação oficial, né? Dizendo... Não, isso é um rascunho. Então, para você ver a diferença de como o pessoal estava atento, né? Olha só. Dessa mudança, né? Talvez até por ser realmente mês de junho ali, finalzinho de maio, né? A gente já tem uma diferença. Mas revela um olhar ali. Opa! E é claro, de chamar atenção mesmo, porque foi uma decisão política. Isso. Né? E assim, quando perguntaram, né, o porquê da retirada, reafirmaram que foi uma decisão política, né, essa retirada. Então, esses pontos são bem relevantes para a gente entender também esses trâmites de aprovação de lei, né? Que às vezes as pessoas também ficam super preocupadas. E às vezes a gente também não consegue acompanhar, né? Meu Deus, estava, agora não está, mas o que aconteceu, né? A gente está falando de 24 horas. Isso, né? Sim, sim. A notícia da retirada acho que é do dia 4, se eu não me engano. É bem recente. 2 dias atrás, né? E o grande problema é que, infelizmente, no nosso legislativo isso é muito comum, são os famosos jabutis, né? Então você pauta lá, sei lá, o projeto de imposto da caneca, aí do nada vem um jabuti dizendo que vai começar a tributar o microfone. É assim, no Brasil é assim, né? Então, pega carona e entra junto. Mas o fato é que, enfim, conseguiu-se, e tinha muita pressão estadual, muita pressão estadual, né? Até quando tu pergunta, né, Wagner, qual é o prazo que os estados têm agora, né, doutora, o prazo é para ontem, porque a gente está falando aqui de aumento de arrecadação. Né? O prazo considerável. É ontem, né? Então, se não existe um prazo formal, digamos assim, né? Mas um prazo de cunho prático, como a doutora mesmo colocou, aprovaram em dezembro a 132 e São Paulo estava tramitando um projeto de alteração em janeiro. Então, ninguém está dormindo no ponto quando o assunto é aumento de arrecadação. Né? Então, existe uma pressão muito grande. Né? Por que isso? Porque tudo está interligado. Já de um bom tempo para cá, a Quanta é uma prova disso. Né? A previdência privada ela tem escalonado. Né?
a gente teve ao longo dos anos reformas previdenciárias nas previdências, digamos assim, oficiais, Uhum. né, que do ponto de vista matemático podemos até dizer que trouxeram redução Uhum. de ganho, né, redução financeira. Qual é o plano B que as pessoas começaram a optar, né, para não ter esse prejuízo Perfeito. dentro de um orçamento global? Previdência privada, né? Também a gente não pode ser hipócrita de fechar os olhos. A gente começou a ter a previdência privada dentro das carreiras públicas, Uhum. né? Uhum. Então a gente também teve uma reforma previdenciária, né, que acabou com aquela previdência 100% pública. Hoje, num primeiro momento começou a âmbito federal e isso foi escalonando para, né, foi baixando, digamos assim, para estadual e também Uhum. agora municipal, Municipal. né, aonde os municípios, estados e a própria União teve que criar a sua, entre aspas, previdência privada, né, aonde ela garante, só adentrando um pouquinho aqui numa Aham. questão matemática, não querendo ser técnico, muito menos chato, Uhum. mas enfim, onde ela garante um benefício que é custeado por ela, né, Uhum. cofre público, digamos assim, ela te garante até o teto do INSS. Se você quer mais, Aí tu vai fazer a sua parte. você faz a privada, A entre privada. aspas, que é lá a previdência privada do funcionalismo público, né? É um pouquinho diferente. Mas, enfim, poderia estar se criando uma margem aí, se passa, por exemplo, o ITCMD, de começar a querer abocanhar essa parte. Então, a gente também não pode fechar os olhos, né, de que, como geralmente quem tem o poder da caneta está atrelado, ou pelo menos sofre muita pressão dessas carreiras públicas, viram que a coisa poderia. Sabe quando Opa. você dá o tiro lá e pega aqui? Então, poderia acontecer isso. Mas o fato é que, seja por qual motivo foi, né, houve, como a doutora Gabriela bem colocou, né, então houve vamos dar um passo atrás, foi retirado, então, né, a Uhum. âmbito federal, Uhum. a autorização, digamos assim, né, de incidência do ITCMD na previdência privada. Isso é muito benéfico para o sistema, né, muito benéfico, porque a gente vê assim, o cidadão sempre tentando, né, de todas as formas, não ter perda de renda, perda de poderio econômico. Aí ele, poxa, ele vai lá com todo o sacrifício, faz a previdência privada dele, né? E aí vem, Aí vem, vem o vou fisco. pegar um pedacinho disso daí, tá bem Vou me interessante. tornar um herdeiro, como a doutora colocou, né? Vou me tornar um herdeiro Vou me também tornar um herdeiro aí da, também. da sua previdência privada. Então, isso foi muito benéfico para o sistema. Óbvio que uma decisão política, como a doutora bem colocou, deve, abaixo de muito lobby, com certeza, né? Um dos lobbies que eu acompanhei, a ABRAP, por exemplo, Uhum. direto, Sim, né, em sim. cima do próprio relator, enfim. Mas o fato é que, por bem ou por mal, né, a notícia boa, né, no final do Uhum. dia, a notícia boa é que conseguiu, então, se retirar a incidência do ITCMD, pelo menos, né, digamos assim, nessa abrangência federal, né, Uhum. da previdência privada. Amanhã ou depois, Santa Catarina pode querer mudar a legislação dela e inserir? Pode, assim como outros estados já têm. As chances de você conseguir resistir e brigar contra isso são maiores. Agora, como eu Uhum. coloquei, né? Agora, se você tem lá colocada a nível federal a Federal. autorização para incidir, aí não nem sequer. Aí a onda é grande, né? Aí é. Aí para lutar contra a onda. E aí eu quero aproveitar, porque aqui na conta a gente fala bastante sobre os nossos planos, obviamente, planos de previdência fechados e tal. E temos um trabalho bem exaustivo aqui de educação, não só para o participante, para a sociedade, como também para os parceiros, né? As cooperativas parceiras, os profissionais que ofertam os nossos planos. E uma das coisas, doutor Felipe, que a gente sempre bate na tecla aqui, e eu queria ouvir. Não só o doutor Felipe, fique à vontade também, doutora Claro. Gabriela, é a importância de numa previdência privada, você já cadastrar quem são os seus beneficiários, para você eximir qualquer situação desconfortável lá na frente em ter uma morosidade ou, de repente, da própria entidade ter que aguardar um documento oficial que apresente a ordem do quem são os herdeiros, né? Uhum. Então isso
agiliza demais o pagamento dos benefícios, é uma orientação que a gente sempre dá aqui e queria, assim, ouvir vocês, né, isso faz sentido? Qual é a importância disso no planejamento sucessório utilizando a previdência como instrumento? Sim. Bom, com relação a essa questão, ela é bem sensível, né, Wagner? E sim, é uma busca contínua, né, que eu acho que a entidade aqui tem, e ela de certa forma, ela tem conseguido prestar esse apoio, essa orientação, mas o fato é que, de tempos em tempos, a gente se depara com participantes que acabam vindo a óbito, e aí entra tudo aquilo que a doutora falou, né? É aquele momento de tristeza, de fragilidade da família e tudo mais. E, como bem ponderado ali na primeira parte da nossa conversa, a doutora mesma colocou, o ITCMD ele vai incidir no inventário. Como a gente está falando de morte aqui, nem vou entrar na questão da doação, né? Então, vai incidir no inventário. É ali que a mordida acontece, né? Se você tem o beneficiário indicado, sequer há qualquer dúvida, porque como você bem colocou, tudo é resolvido aqui. Ponto. Mais fácil, simples. Aqui, o dever dentro de casa. Porque é tudo parametrizado de forma automática. Exatamente. O Felipe veio a falecer. O Felipe tem beneficiários indicados? O Felipe tem beneficiários indicados. Qual é o percentual que ele escolheu? Até o percentual é livre, você não está nem atrelado ao direito civil, né? A parte de meação, nada. Você decide o percentual que quiser. Você decide quem você quiser colocar ali dentro, né? Exato. Então, olha o quanto benéfico é essa discricionariedade que esse participante tem, né? Tomara que continue assim por um bom tempo, né? Porque realmente você está com as rédeas todas do negócio na sua mão. E aí você, com todas as rédeas do negócio, você não exercer, né, esse direito de escolher o percentual, escolher para quem quer deixar, eu vejo assim que é de uma gafe tremenda você não fazer isso, porque você evita toda a dor de cabeça. Exatamente. Né? Vamos supor que você está lá num estado que tenha, porventura, lá na sua legislação estadual, a previsão de incidência do ITCMD no inventário. Né? Alguns estados da federação têm isso. Se você tem o seu plano da quanta lá nesse estado, né, hipotético que a gente está colocando aqui, e você indicou beneficiários, faz diferença alguma se o Estado tem previsão, não tem previsão de cobrança? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Nenhuma. Para quanto vai chegar uma certidão de óbito, ou enfim, para qualquer entidade de previdência desse Estado que a gente está usando como exemplo, mas enfim, vai chegar uma certidão de óbito, a quanto vai lá, realmente, o Felipe faleceu, né? Tá aqui, ele indicou fulano e ciclano, já habilita dois, três, um pensionista, enfim, quantos que foram indicados, acabou. Nem se escala isso para um inventário extrajudicial, judicial, enfim, você evita toda uma dor de cabeça, né, em relação a isso, né? E, obviamente, a incidência do ITCMD, porque esse recurso não está rolado lá no inventário. Não está e não tem necessidade alguma de estar lá. Exatamente. Né? Muito esclarecedor isso para quem está nos ouvindo, nos assistindo, porque é uma dúvida de muita gente. A gente sempre costuma falar aqui nas palestras, nos treinamentos. Gente, indiquem os beneficiários. Isso é muito importante, é mais rápido. Você não precisa, né, arrolar lá a previdência lá no processo de inventário. E aí, então, o seu recurso não vai ter essa incidência de ITCMD. Você sequer corre o risco, né? Sequer corre o risco, porque a gente falava aqui, né, antes de começar o nosso bate-papo. É muito comum algumas entidades, por exemplo, quando a pessoa não indicou beneficiários, e geralmente os regulamentos prevêem que daí o pagamento desse saldo é para os herdeiros legais. Geralmente os regulamentos trazem isso, né? Ressalvado algumas exceções a depender da entidade do plano, mas via de regra, o mercado utiliza essa forma como repasse desse saldo, que não pode ficar na entidade, né? Então, ela paga os herdeiros legais. E aí, justamente por utilizar esse termo, né, os herdeiros legais, algumas entidades, até por segurança jurídica dela, acaba pedindo, né, para uma cópia, o acesso, enfim, ao inventário. Mas esse pedido, é que é interessante falar sobre isso, mas esse pedido do acesso ao inventário, a cópia, enfim, é só para descobrir quem são os
herdeiros legais. E não para colocar E não para rolar a lá. previdência no inventário, né? Mas às vezes esse telefone sem fio, né? Esse ruído na comunicação acaba arrolando lá a previdência privada no inventário, vai compor, como a doutora colocou lá, né? Vai compor, né? Esse rol de bens. E aí a chance de você pagar um imposto sobre algo que não era para você pagar. Ah, mas a previdência privada não paga o imposto ainda que esteja no inventário. Voltando um pouquinho na nossa fala, se você tivesse indicado o beneficiário, nem estaríamos falando disso. Não, nem sequer é cogitado. Nem sequer é cogitado. Exatamente. Você não abre margem para qualquer tipo de interpretação. Paga-se ao. Né? E sobre os beneficiários, como eu falei, é uma regra tão bacana e que eu tenho dificuldade para aceitar. Qual é a lógica utilizada pela pessoa que não seja por esquecimento, eu não sei. Porque imagina, você escolhe quem, como a gente já falou, você escolhe o percentual, você pode alterar. Alterar, exatamente. Então assim, agora antes eu era minha companheira era o fulano, a fulana. Agora né? não é mais. Agora não é mais. Posso trocar. Posso trocar, né? Eu tinha um filho, agora eu tenho 2, agora eu tenho 3, agora eu tenho 5, né? Enfim, gente, olha o quanto bacana é essa regra, né? O leque de possibilidade que te abre e você não usar isso. Eu diria assim, um excelente instrumento legal, seguro e flexível. Porque, para você que está nos acompanhando, está vendo que o assunto é muito bom, esclarecedor. Eu espero que você esteja gostando aí. Para você que já é um participante, por exemplo, de um dos planos aqui da Quanta, se você entrar aí no teu aplicativo da Quanta, você vai perceber que ali estão os seus beneficiários indicados. Ah, mas eu quero trocar, pode trocar. Eu quero incluir mais um, pode incluir. Eu quero redistribuir o percentual, posso fazer isso? Quando? A qualquer momento pelo aplicativo. Então isso é muito bom, é muita flexibilidade. Então, é importante nesse episódio a gente esclarecer esse ponto. Né? Obrigado pela contribuição de vocês, é uma excelente oportunidade. E se porventura você entrou no seu aplicativo e não tem nenhum indicado, indique. Passa agora. Passa agora. Dá um pause no vídeo, velho, indica. Boa, doutora. Dá um pause no podcast. Vai lá no teu aplicativo e já indica o beneficiário. Exatamente. Se você assim não fez. Mas é claro, né? Agora quero ouvir também um pouco a doutora Gabriela, de modo geral, né? A gente está falando aqui sobre previdência privada, né? Quais as alternativas os investidores têm buscado? Já que na Soma, né, vocês têm uma expertise muito grande com gestão patrimonial, né? Essa atenção, esse cuidado com o planejamento sucessório dos clientes da Soma. Então, quais outras alternativas os investidores têm buscado para reduzir esse impacto do ITSMD? A gente falou bastante sobre a Previdência, mas tem alguma... A gente falou também ali atrás de algumas outras alternativas, né? De algumas ferramentas. Mas queria te ouvir, tem outras que o investidor tem buscado para se livrar? Eu vou aproveitar só para voltar um pouquinho no assunto ali, fazer um complemento, né? O que é muito legal da Previdência é que é um processo rápido. Exato. Né? E eu acho que a indicação do beneficiário é importante por causa disso. Porque aí não resta dúvidas para quem pagar e tu consegue pagar rápido, né? E é uma ferramenta que a gente usa, inclusive, para algumas famílias, para o pagamento do ITCMD. Para ter um dinheiro para pagar o ITCMD. Exatamente, perfeito. Né? Bem colocado, interessante. Então isso é bem importante. Não quer dizer que 100% que estava na Previdência vai ser utilizado para pagar o ITCMD. Mas uma parcela, às vezes, é muito importante porque os herdeiros não têm acesso a esse dinheiro e precisam finalizar esse inventário também que vai estar acontecendo, né? E que vai ser um obstáculo que os herdeiros vão precisar enfrentar. Em média, até 30 dias aqui na conta a gente está pagando. Essa é realmente uma média. Pense, 30 dias é muito rápido. Exato. Eu não tenho um inventário em 30 dias. Isso. Não. Né? Assim, então, tem que lembrar que o inventário, ele bloqueia o patrimônio. Né? Isso é super importante. Então, ter a ferramenta da Previdência como um acesso rápido ao dinheiro nesse momento é super importante, né? Então, é uma discussão, né, que preocupa o ITCMD na Previdência, né? Então, ninguém quer isso. Até porque, por que a Previdência tem essa proteção, né? Essa isenção? Porque ela é entendida como seguro.
né? É esse o fundamento, né? E é por isso que, por mais que alguns estados, né, tenham na sua legislação a previdência, acabam perdendo no judiciário, Olha só. né? Então é por isso que se perde tanto no judiciário, e eu diria que 95% dos contribuintes devem ter sucesso Sim, nas sim. suas ações, né? E é uma discussão que está sobrestada, né? Então, os tribunais superiores. Então, é super importante esse preparo da Previdência como uma ferramenta, às vezes, até para auxiliar no próprio inventário e no próprio pagamento do ITCMD. E Exato. ter o beneficiário torna o processo ainda mais rápido. Muito rápido, né? 30 Muito dias, gente, é assim. É um piscar de olhos É, no mundo jurídico, né? é muito rápido. É um piscar de olhos. É muito rápido. Mas isso que a doutora falou, sabe que... Parabéns, doutora Gabriela, pela essa ponderação, porque a gente sempre pensa, né, na previdência privada como um planejamento sucessório, mas essa sacada de você, além de todas as vantagens da previdência privada, você sabedor que você é proprietário, de repente, né, de um patrimônio de imóveis, enfim, considerável. E aí você já tendo a noção de que isso vai, não tem como fugir, como a doutora Gabriela bem colocou, vai te onerar, né, em ITCMD, né, por ocasião da morte, você utilizar a previdência privada como uma forma de você já ir colocando valores ali. Isso. Né? Você ainda pode atrelar, como a doutora bem colocou, além da sua contribuição normal, você ainda pode atrelar um seguro de morte, que ainda vai fazer esse saldo ainda, da noite para o dia, aumentar exponencialmente através do aporte da apólice. Capital segurado, isso. E você tem ali em 15, 20, 30 dias, esses beneficiários que ali foram indicados, ganhando, né, tendo uma transferência de recursos de uma forma completamente desburocratizada, rápida, que vai poder fazer com que eles não só... Sem custo, né? Sem custo nenhum, né? Exato, sem custo nenhum, poder custear não só o inventário, mas às vezes até as próprias... eu já me deparei no mundo da advocacia com pessoas significativamente abastadas financeiramente, mas os familiares passando dificuldade nesses primeiros dias, semanas ou baque, meses. Né? Não é nem dificuldade emocional, com certeza, mas financeira. Porque tudo quando fica meio que bloqueado. A gente às vezes tem a figura principalmente do pai, né, centralizador, né, que é quem sustenta a família. Só que quando essa pessoa falece, tu perde o acesso aos recursos dela. Aos recursos, exato. Não, eu já peguei em casa, a pessoa tem dificuldade, doutora, a família tem dificuldade, assim, olha, você ser sabedor, um patrimônio milionário, às vezes, compõe aquele inventário, mas naquele momento de cunho prático, aquela família não tem dinheiro para comprar o caixão. Isso. Meu Deus, Por quê? Né? Por causa disso, porque sim, tem muito dinheiro, tem muito patrimônio, mas demora um pouco para isso ser transformado em renda, né, do ponto de vista prático. E aí, imagina, nem a doutora foi brilhante quando ela colocou isso. Se você tem a previdência privada atrelada a todo esse restante de patrimônio que você tem, pronto, você, da noite para o dia... A gente poderia dizer que a previdência privada, então, agora é uma provocação mesmo, tá? Mas eu interrompi a fala da doutora Gabriela, que ela tava desenvolvendo uma ideia aqui. Mas o bate-papo tá bom. Mas eu achei excelente a dica dela. Eu falei, não posso perder de elogiar essa dica que eu achei excelente. Mas essa é a intenção, O bate-papo tá bom. Mas a gente poderia dizer, aí é uma provocação, né? Poxa, a previdência privada, então, é um dos, se não o melhor instrumento seguro, flexível, etc., principalmente no modelo fechado, para você, não diria driblar novamente, mas para você evitar essa incidência com segurança. Sim. Assim, claro que existem outras, né? Que a pergunta, existem outras? Existem, mas a previdência mas privada... eu acho que assim, a mais segura, eu diria que é a previdência privada, assim, né? Então, ela acaba realmente... ela está 100% na legalidade, acho que, né, a gente não está falando de uma fuga, né? Exato. Eu acho que isso é super importante, né? Ninguém aqui está sonegando imposto. Isso. Esse é o ponto importante. Existem um monte de ferramenta que o pessoal utiliza que é um jeitinho? Existe. Mas
a Previdência é uma ferramenta legal, Uhum. né? Então, é uma ferramenta legal que tu consegue evitar o ITCMD, e aí eu faço um parênteses, né? Não é para colocar 100% do patrimônio Uhum. na Previdência para tu não perder essa característica, né, da Previdência, né? Que acontece que provavelmente aquele 5% que eu falei, que perde Aham, no aham. judiciário, o pessoal coloca 100%. Por quê? Porque aí Ah, é concentra absolutamente tudo em 100%, previdência. 100%. A pessoa não tem imóvel, não tem nada, joga tudo na Previdência. E assim, Ah, isso chama atenção. um mês antes de falecer. Vamos dizer assim. Ah, Tem gente que faz isso, entendi. então acaba isso chamando a atenção, né? E perdendo realmente a função da Uhum, Previdência, né? uhum. Então esse é um ponto Até a finalidade social dela, né? exato, Exato, exato. Você exato. acaba utilizando a ferramenta para outra coisa, que é para fugir do 100% do ITCMD. E não é para isso. Ela é para ser uma das ferramentas, né? Para você conseguir até criar um conforto para esse teu herdeiro, né? Nessa parte do planejamento sucessório, Uhum. realmente, tu conseguir dar esse conforto e esse acesso a esse recurso, né? A gente está falando, às vezes, de falecimento de um patriarca que a esposa não tem nem acesso à conta. Uhum, claro. É, Imagina, tudo, isso é tudo, super comum. Muito como a comum. doutora falou, e tudo bloqueado. Aí imagina a família, já está no momento sensível, as Sim. emoções à flor da pele, eu não consigo acessar nada. E aí, né? Aí Isso, vem a Previdência justamente para te dar esse alento, exato, essa tranquilidade nessa hora, né? Para você e sua exato, família. exato. Então, só queria fazer esse parênteses ali, né? Mas eu acho que a Uhum, Previdência realmente tem essa forma, essa figura e esse papel importante dentro uhum. de um planejamento sucessório, né? Então a gente tem que observar com bastante carinho, né? E sempre pensando em alimentar ela ali, né? Para a gente poder também conseguir eh, abraçar todos esses aspectos da Previdência, que realmente traz um benefício gigante ali quando a gente está falando de planejamento sucessório. Interessante, porque olha, esse é um dos benefícios Uhum. da previdência privada. Mas, por exemplo, no modelo da Quanta você tem dedução fiscal, ao longo do teu período de contribuição você não tem come cotas, é muito flexível, você pode alterar os beneficiários, você pode escolher perfil de investimento, depois que você aposenta você pode fazer aportes e continuar com dedução fiscal, trocar a forma de... Tem muitos benefícios. Nós destacamos nesse episódio esse benefício que é fantástico realmente da previdência privada quando a gente fala em planejamento sucessório. Gente, eu adorei o nosso bate-papo. Eu não sei quanto tempo, hein, produção, que a gente está aqui batendo um papo, não sei quanto tempo. Mas assim, ó, eu ficaria umas 3 horas aqui que eu já aprendi um monte, viu? Eu já aprendi um Assunto monte. tem. Assunto tem. Eu falei para vocês que esses dois especialistas aqui, ó, iam nos ensinar bastante e não foi diferente. Eu ficaria muito mais tempo aqui com vocês, conversando. Quero mais uma vez agradecê-los. Como eu disse lá no início, eu sei que a agenda de vocês é bem apertada, né? Tanto a doutora Gabriela quanto o doutor Felipe separaram esse tempo na agenda para estar aqui na Quanta, para a gente gravar esse episódio tão esclarecedor. Eu aprendi um monte e eu acredito que você que também está nos acompanhando aí em casa aprendeu também. Então, por favor, aquele recado final, doutora Gabriela, para quem nos assistiu, nos ouviu até aqui, por favor. Eu queria primeiro agradecer, adorei. Podem me chamar de Já novo. vamos marcar outro, já vamos achar um outro assunto, viu? Podem me convidar de novo. Tem muitos. Eu sou suspeita para falar, adoro falar de planejamento, né? Acho que nós, brasileiros, e aí é uma cultura mesmo, a gente costuma fazer pouco, né? Se planejar pouco. Exceto nós, virginianos, que adoramos nos planejar. Brincadeira. Mas é super importante o tema. Vale a gente parar para pensar. A gente sabe que a morte às vezes é um assunto distante, né? Difícil de lidar. Mas a gente tem que pensar nela como algo que vai acontecer, Uhum, né? A gente estava brincando aqui, né? A única certeza que a gente tem é a morte. exato. Então, tratar realmente com leveza, entender esses impactos, né? Então, isso é muito legal, né? Eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe foi trazer um pouco mais de preocupação Uhum, das pessoas, né? Em lidar com o planejamento, em se uhum. preocupar, né? Entender esse momento de fragilidade, né? Então, é super importante se planejar, é super importante entender o impacto desses impostos, né?
Vou fazer um parênteses, né? O 8% aqui do Brasil não é a maior alíquota do mundo, Uhum. né? A gente tá... Estados Unidos, a gente fala de 40%, 60%. Meu Deus, é alto, hein? A gente... Inglaterra, França... então, a Nossa. gente tem impostos muito mais altos, O né? herdeiro lá é bem, mas é... Principalmente, vamos lá falar de, por exemplo, França, né? É estadista, então a gente Uhum. tem realmente... Mas é super legal a gente vir discutir sobre esse assunto, né? Uhum. Trazer esse assunto para a mesa, a gente se educar sobre esse assunto, né? Cada vez mais a gente começar a entender e tratar com naturalidade, né? Então, Perfeito. muito obrigada pelo convite. Foi um Imagina. prazer passar a tarde aqui com vocês. Imagina. Podem me chamar, adoro falar sobre o assunto. Nós vamos Foi marcar já um novo episódio, porque eu também adorei ter você muito aqui. legal. Obrigada. Obrigado mais uma vez à Soma, que liberou a doutora Gabriela para estar aqui com a gente. Soma super parceira, e inclusive parceira da nossa plataforma de educação, né? A Aqua, construída em parceria com a Soma Investimentos, Quanta e Soma Investimentos. Se você não conhece a Aqua, tem muitos assuntos lá, totalmente gratuitos, parceria da Quanta com a Soma Investimentos. Nós vamos colocar o QR Code aqui em cima, produção. Coloca o QR Code aqui em cima e também na descrição do episódio para você ir lá para a Aqua. Navegue lá, tem um oceano de conhecimento para você navegar. Totalmente gratuita, tá? Totalmente gratuita, esperamos você lá. Doutor Felipe, obrigado, viu? Olha, sensacional, sempre aprendo contigo, viu? Obrigado, tá? O aprendizado, ele é recíproco e contínuo, né? Mas até se me permite, Wagner, eu pegar a fala aqui da doutora Gabriela, primeiro, parabéns à Soma por ter uma profissional desse gabarito lá nos quadros. Obrigada. Mas eu tô assustado positivamente, já vou te explicar por quê. Porque quando a gente chegou, eu e ela, ainda pegaram no nosso pé, né? Eles vieram os dois de azul. Nada foi combinado, eu conheci a doutora Gabriela hoje. Verdade, né? gente. E aí ela falando agora aqui, não, o brasileiro faz pouco planejamento, né? Menos eu que sou virginiana. Eu falei, caramba, gente, eu sou virginiano também. Aí eu comecei a ficar assustado aqui, né? Eu sou de 25 de agosto. Então eu também sou virginiano. Também gosto das coisas bem, né, bem organizadinhas. Mas brincadeiras à parte, é um prazer sempre estar aqui nessa casa. Né? Eu me considero da casa, na realidade. De casa. Né? Acho sim que é um assunto de extrema relevância, muito pertinente. Acho que de uma forma leve, de uma forma não técnica, né, e não chata, né, porque a gente tem que cuidar isso, né, doutora? Bastante. Principalmente quem é do mundo jurídico, né, quando você vai passar o conhecimento, né, e falo isso com o máximo de humildade, né, dentro da minha, né, das minhas finitas possibilidades, né, que são bem finitas, né, longe de mim achar o contrário, mas a gente tem esse desafio. O juridiquês. Exato, né, então a gente tem esse desafio de tentar falar para um público que não é do nosso mundo jurídico, de uma forma clara, né, de uma forma sem tecnicidade, digamos assim, né? E eu acho que a gente conseguiu hoje aqui, muito provavelmente por causa da tua brilhante condução, Muito né? obrigado. Né? Sempre muito simpático, descontraído e conseguiu conduzir de um jeito leve. E eu acredito que a mensagem, dentro das nossas possibilidades, óbvio, né? Acho que a gente conseguiu cumprir a missão aqui e passar a mensagem. Eu também acho isso com louvor, com estrelinhas. Que bom. Com estrelinhas. Que bom. Eu que agradeço vocês, muito, muito obrigado. Vamos pensar num outro episódio, hein? Tem muito assunto, esse assunto rende bastante, eu já vou começar a pensar, viu, produção? E eu quero te agradecer, você que nos acompanhou até aqui, nos acompanhou nesse episódio, viu aí? Quanta informação bacana, importante, relevante que você precisa saber quando se planeja financeiramente para o longo prazo. Tem que pensar no planejamento sucessório. Olha aí o ITCMD, de que forma você pode lidar com isso, como é que funciona esse imposto e a previdência privada. Opa, tá aí um instrumento para você, para te ajudar. Então, espero que você tenha gostado. Gostou? Deixa o teu like, né? Deixa o teu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse episódio com alguém e eu te aguardo no nosso próximo podcast. Até lá, um abraço.